Candidata, a senhora já disse que é contra o aborto, mas que vai cumprir a lei. Existe alguma possibilidade de repente, criar centros que possam se especializar em aborto legal depois das 22 semanas? Ou até vocês estão pensando em, de repente, reativar o trabalho do hospital, que é referência nisso? Só retomando também para quem está me conhecendo agora, tenho uma posição contrária à legalização do aborto e defendo a lei do jeito que está. E como prefeita, o meu papel é fazer cumprir a lei. A gente tem um problema hoje na cidade em relação ao hospital da Vila Nova Cachoeirinha, que a gente sabe que está negando o que está na lei para a menina pequena que foi abusada sexualmente. Tem um apagão muito grande de dados e eu estou sendo muito sincera aqui. Como é um tema que o prefeito está fugindo pela questão do apoio do Bolsonaro, eu não consigo te responder, Muriel, se o Vila Nova Cachoeirinha é suficiente ou não para atender. Então, como prefeita, eu vou ter que fazer isso em muitas áreas, que é chegar, entender qual é a situação real e entender o que a prefeitura tem que fazer ou não para atender quem tem que ter o seu direito respeitado. E aí, gente, sei que nesse Brasil polarizado isso pode parecer uma loucura, mas a gente tem que ter coerência. E, inclusive, votei contra um projeto que tentaram aprovar em Brasília absurdo, que tentava fazer com que o estuprador tivesse uma pena menor do que a menina que foi estuprada. E vou além. Até para que a gente não tenha que debater gravidezes mais avançadas, a gente tem que atuar no primeiro sinal de abuso. Mais da metade dos estupros que acontecem no nosso país são contra meninas com menos de 13 anos de idade. Gente, é uma criança. Criança que não tem maldade, que não sabe o que aconteceu. Muitas vezes o criminoso está dentro da casa dela. Então, o que está no meu plano de governo? Porque a questão da legalização do aborto é uma questão federal. O que está lá? Que a gente vai treinar todos os funcionários e servidores públicos que atuam na ponta para reconhecerem o menor sinal de abuso. É a professora, quando vê que uma criança está calada. É a enfermeira, quando vê que uma criança chega e a mãe fala que ela foi espancada, mas aquela história não está correta, que é para a gente ser os olhos e não esperar que aquela criança sofra anos por abuso e chegue grávida no hospital público. Eu queria entender um pouco mais sobre esse apagão que a senhora está se referindo. A senhora não consegue ter acesso, por exemplo, aos dados do hospital e nem mesmo à demanda quando a gente fala, por exemplo, de crianças estupradas. Exato. Para elaborar o plano de governo, a gente fez uma série de requerimentos de informação, que é: quantos são? Quantos tem? Como está em todas as áreas? E essas são áreas que a prefeitura não vem se posicionando. E isso, gente, tem muitas coisas. Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes, ele insiste em dizer que a gente tem 30 mil pessoas em situação de rua. Claramente, esse dado está equivocado. A UFMG, que é uma instituição muito séria, fez um levantamento que mostrou que são mais de 80 mil pessoas. Gente, como que isso ajuda a prefeitura a não saber a realidade? Uma das coisas que eu farei é fazer um censo da população de rua para saber quantas pessoas são, onde estão, como chegaram ali, para a gente desenhar a porta de saída. E talvez vocês vejam, ou como prefeita, tem que dar uma notícia muito ruim, que é falar: gente, é pior do que a gente imaginava. São 90, são 100 mil. Mas sem essa transparência eu não consigo trabalhar. E hoje a gente tem uma gestão que é muito pouco transparente.